Nos primeiros dias de setembro de 2025, a tensão entre Estados Unidos e Venezuela voltou a se intensificar no Caribe, alcançando um patamar que remete aos momentos mais delicados da Guerra Fria no continente. O estopim da nova crise ocorreu quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos denunciou publicamente que 2 caças venezuelanos, F-16, realizaram uma aproximação considerada perigosa ao destroyer USS Gyson Dunham, embarcação da Marinha Norte-Americana, equipada com mísseis guiados e destacada recentemente para águas internacionais do Caribe para Washington. A manobra não foi apenas uma demonstração de força, mas um ato provocativo com potencial de desestabilizar a região. A avaliação do Pentágono classificou o sobrevoo como uma tentativa deliberada de interferir em operações militares voltadas ao combate ao narcotráfico e ao terrorismo, operações que vêm sendo intensificadas nos últimos meses. A escolha das palavras do comunicado oficial também chamou atenção ao se referir ao governo de Nicolás Maduro como o cartel que controla a Venezuela. Os Estados Unidos reforçaram a narrativa de que o regime chavista estaria profundamente vinculado a atividades ilícitas, em especial ao grupo criminoso Tren de Aragua. Considerado uma organização terrorista transnacional, esse episódio ocorreu apenas 2 dias depois de uma ação militar americana contra uma embarcação suspeita de transportar drogas e vinculada ao Tren de Aragua. O ataque terminou com a morte de 11 pessoas e foi amplamente divulgado como um sucesso no combate ao narcotráfico. A Venezuela, entretanto, contestou essa versão, acusando Washington de manipular informações e transformar uma operação violenta em peça de propaganda para justificar uma escalada militar. Para Caracas, a ação representou uma agressão direta à sua soberania, sinalizando que os Estados Unidos estariam preparando o terreno para uma intervenção disfarçada. Em resposta ao incidente aéreo, Washington ampliou sua presença militar na região. Milhares de fuzileiros navais foram deslocados. Novos navios de guerra e submarinos reforçaram a frota americana no Caribe, e caças de quinta geração, F-35, foram enviados para bases em Porto Rico e outras posições estratégicas. Essa movimentação não deixou dúvidas quanto à disposição americana de sustentar sua supremacia militar na área e enviar um recado direto a Maduro e a seus aliados. Caracas, por sua vez, adotou uma postura de confronto e mobilização interna. Nicolás Maduro convocou milhões de civis e reservistas por meio da milícia bolivariana, alegando que a pátria estava sob ameaça direta de invasão estrangeira. O contingente de milicianos, segundo números divulgados pelo próprio governo, saltou de 4,5 milhões para mais de 8 milhões em poucas semanas. A narrativa oficial reforçava que a Venezuela era vítima de um plano imperialista, cujo verdadeiro objetivo seria o controle de suas reservas energéticas e minerais. Esse jogo de forças colocou toda a região em estado de alerta. Países acompanham a escalada com preocupação, temendo que um acidente militar ou um passo em falso de qualquer dos lados possa desencadear um conflito direto de consequências imprevisíveis. A comparação com momentos da Guerra Fria é inevitável, mas o contexto atual é ainda mais delicado, pois não se trata apenas de retórica. Há operações militares em curso, mortes registradas e mobilizações massivas tanto de forças regulares quanto de civis armados. Diante desse cenário, os Estados Unidos têm pela frente um leque de possíveis decisões estratégicas. Uma das opções seria endurecer ainda mais a postura militar, aumentando a pressão sobre Caracas com novas sanções econômicas direcionadas, bloqueios marítimos e demonstrações de poder aéreo e naval. Essa alternativa, porém, eleva o risco de incidentes que poderiam se transformar em um conflito armado. Outra possibilidade seria tentar articular uma resposta regional, envolvendo organismos como a Organização dos Estados Americanos, OEA, buscando isolar diplomaticamente Maduro e justificar internacionalmente qualquer ação futura. Há também a chance de Washington recorrer ao Conselho de Segurança da ONU, ainda que enfrente resistência de países como Rússia e China, que tradicionalmente apoiam o regime chavista. Nesse caso, a Casa Branca poderia usar o argumento da luta contra o narcoterrorismo para conquistar apoio de parte da comunidade internacional. Ainda que não consiga consenso absoluto, internamente, os Estados Unidos podem ainda optar por reforçar medidas de contenção econômica e tecnológica, ampliando restrições ao comércio, bloqueando acessos financeiros e sancionando empresas e pessoas ligadas ao governo venezuelano. Essa pressão, combinada à presença militar no Caribe, formaria um cerco duplo, econômico e estratégico com o objetivo de enfraquecer a capacidade de reação de Caracas.
No entanto, qualquer uma dessas medidas traz consigo riscos elevados. Uma escalada militar pode levar a confrontos diretos, cujas repercussões seriam desastrosas, não apenas para a Venezuela, mas para toda a América Latina. Já as sanções econômicas aprofundariam a crise humanitária no país, aumentando a miséria e a instabilidade social, o que poderia gerar novos fluxos migratórios e pressionar ainda mais países vizinhos como Colômbia e Brasil. Enquanto isso, Nicolás Maduro parece apostar na mobilização popular e no discurso nacionalista para se manter no poder e reforçar sua legitimidade interna. O governo chavista insiste que qualquer ação americana será respondida com firmeza e que a Venezuela não se curvará diante de ameaças externas. Essa postura aumenta a tensão e reduz o espaço para negociações diplomáticas. O resultado é um ambiente carregado de hostilidade e desconfiança, em que cada movimento militar é interpretado como provocação e cada declaração política como ameaça. O futuro das relações entre os dois países permanece incerto, mas está claro que a situação ultrapassou o estágio de simples retórica e entrou em um nível perigoso, em que qualquer decisão precipitada pode transformar uma crise diplomática em um conflito armado de grandes proporções. O mundo observa com cautela os desdobramentos dessa disputa. Os próximos passos de Washington serão determinantes, se optar por intensificar a pressão e adotar medidas mais agressivas. O risco de uma guerra localizada no Caribe se torna real. Se, por outro lado, buscar canais diplomáticos paralelos poderá abrir espaço para negociações que contenham a escalada. O que está em jogo não é apenas o destino das relações entre Estados Unidos e Venezuela, mas também a estabilidade de toda a América Latina diante de uma crise que pode redesenhar os rumos geopolíticos da região nos próximos anos.